Olá, eu sou Rosiete Augusto, sou professora, também sou mãe e aqui estamos para uma aula. A professora gosta de aula, né? Mas será uma aula curta, que não seja monótona, mecânica. Vamos falar filhos dos outros. Esse tema, filho dos outros, você já falou? O que lhe chama a atenção, filho dos outros? O que vem por trás disso? Vamos ver? Filhos dos outros. Olha ali, seus meninos estão ali. Não, aquilo não é meu não, são dos outros. Como é fácil dizer, né? Filho dos outros. E teve pessoas que já vi que gostam muito de crianças. Aí disse, ai, por que você não tem uma criança? Eu disse, não, gosto de pegar porque é dos outros. Quando é dos outros é fácil de lavar as mãos, deixar, de rotular, rotulá-los, fazer tudo isso, né? É filho dos outros. Então, não é teu compromisso? Não é tua missão? É isso? No livro Testemunhos, volume 6, na página 32 e 33, nos diz: Deus colocou em nossas mãos uma obra muitíssimo sagrada e precisamos reunir-nos para receber instrução, a fim de que possamos estar habilitados para realizar essa obra. Então, nós precisamos nos reunir. Por quê? Vamos receber instrução, um aprender do outro, contar a experiência, dar testemunho e fica mais fácil. E ainda diz: precisamos reunir-nos e receber o toque divino para que possamos compreender nossa obra no lar. Quantos que têm família e não compreendem a sua obra? Os pais precisam compreender como poderão enviar os filhos e filhas do santuário, do lar, ensinados e educados de tal maneira que estejam preparados para brilhar como luzes no mundo. Então, é preciso compreender. Abrace. Você tem abraçado o abraço? Você gosta de estar estreitado entre os braços? Criança ama um abraço. Mas com quanto tempo, com que frequência você tem abraçado sua criança? Pesquisadores, cientistas, eles descobriram que nós, o ser humano, precisamos de 4 abraços por dia para sobreviver, 8 para produzir bem no trabalho e 12 para ser feliz. Então, é preciso abraçar. Certa feita, ao largar do trabalho, quando morava na zona rural, crianças que já tinham sido minhas alunas vieram me abraçar. E teve uma que veio junta, mas ela estava acanhada. Estava ali olhando. Eu digo, ei, posso te dar um abraço também? Não sei quantos abraços você recebeu hoje. Aí ela balançou a cabeça que eu poderia abraçá-la. Era loira dos olhos azuis. Uma garota graciosa, não pela cor da pele e dos olhos, mas por ser uma criança, era um juvenil. Então ela disse, ninguém me abraçou, não recebi nenhum abraço. Eu, uau, nenhum? Aquela criança, eu descobri que tem pai, mãe, tem irmãos, tem colegas, tem uma professora e não foi abraçada. Quantas vezes na sala de aula crianças estão enraivadas, elas estão tristes, angustiadas, ou de repente grita, quer bater na outra, tá assim, aí eu me agacho, fico à altura delas e a abraço. Ah, como sinto o coração acelerado, depois vai acalmando. Que poder tem um abraço. Então, abrace seu filho, abrace o filho dos outros. Como abraçá-los? Como você ficou sabendo desse curso? Alguém te indicou? Você estava pesquisando aleatória e apareceu? Por que você quis participar? Está passando por algo? Você se preocupa? Você já tem filhos? Está cuidando dos filhos dos outros? Ou planeja ter seus próprios filhos? E no caso, como surgiu o desejo desse curso? Várias pessoas já tinham comentado, por que você não conta suas experiências? Por que você não grava? Compartilha. Martin Lutero disse que aquilo que eu guardei eu perdi, aquilo que eu dei, isso eu tenho. Certa feita, em uma viagem, uma mãe de 2 crianças. O caçula tinha 6 anos, aquela mãe estava desesperada. Não sabia mais o que fazer.
Eu fiquei a olhar, 6 anos, tão pequenino. E a mãe já perdeu o controle, já perdeu as esperanças. Será que é tarde demais? Sendo filho dos outros, me identifiquei com aquela situação. E então pensei, através da mídia, mais pessoas possam alcançar. E assim ela pode também participar. E por que 7 aulas? 7 é o número da perfeição, totalidade. Uma, duas ou três ficaria pouco, porque o assunto de família é tão amplo. Uma vez eu estava numa reunião que falou de família e passou o tempo. Terminou, extrapolou o horário, mas ainda queriam mais, ainda não queriam mais, porque é um assunto realmente que de uma maneira ou de outra alguém já se identificou, já passou por aquela situação, já presenciou. E criança está em toda parte, na família, na vizinhança, no trabalho, sempre você encontra com alguma criança. Por mais que você esteja rodeado de pessoas adultas ou idosas, alguma criança você vai ver, vai atravessar o seu caminho. Estou noiva e não vou criar filho dos outros. Eu ouvi essa frase. Foi uma tia que disse de 2 crianças que ficaram órfãos em um acidente. Eram seus sobrinhos. Os pais estavam dirigindo e veio um motorista desgovernado. O carro perdeu o controle, caiu numa ribanceira e os pais das 2 crianças morreram. E agora a família mais próxima era a tia, mas estava noiva. Não vou criar filho dos outros. A menina cresceu sem os pais e sem o irmão. Todavia, aquela tia perdeu uma sobrinha incrível. Era filha dos outros. Era um filho dos outros. Não vou criar. Imagine, muito sofreu aquela garota. Poderia ter sido diferente. Ela aprendeu muito com os sofrimentos, com as frustrações da vida, com a solidão. Tudo porque alguém não quis compartilhar. A chamou de filha dos outros. Quando é dos outros, eu não sofro, não me sensibilizo, pois é dos outros. É dos outros, não é meu. Aconteça o que for, não é meu. Segunda-feira, eu estava me preparando para dormir quando recebi uma notícia de um possível sequestro do meu sobrinho. Pedi as orações, porque a oração é poderosa. Pedi para mães guerreiras, mães que oram, que são sensíveis à dor alheia. E pela madrugada, quando a polícia o encontrou, eu mandei a mensagem avisando e agradecendo, né, as pessoas que oraram, que ele tinha sido encontrado. E uma irmã, ela disse, eu orava tanto, eu clamava tanto, estava numa angústia, como se fosse meu filho. Ela não orou como sendo filha dos outros, um filho dos outros. No livro Profetas e Reis, na página 130 e 131, nós temos a história da viúva de Sarepta. O que ela fez? No meio da seca, naquele momento difícil em seu país, ela compartilhou sua porção com Elias. E em troca, a sua vida e a de seu filho foram preservadas. Se ela não ajudasse o profeta, se pensasse, ah não, é meu filho, eu vou cuidar dos filhos dos outros, vou alimentar esse outro aí, de maneira alguma. Ela teria perdido a vida e seu filho também. Quando nós somos abnegados, altruístas, nós somos polidos, bondosos e salvamos a nossa própria vida. No livro Educação, na página 235, diz que o hábito de fofocar, de falar por detrás, é para Deus o ver como falta de cultura, de educação e da verdadeira bondade. Por que falamos dos outros? Porque é dos outros, é o filho dos outros, é a vida do outro. Quando temos o amor do coração, no coração, o amor de Deus, não fazemos isso. Vamos orar e tentar ajudar. Você conhece a história O Mestre e a Cobra no Fogo? O mestre atirou do fogo e ela o picou. Com um susto e a dor, ele a largou e ela caiu novamente no fogo. Vendo que ela estava a se queimar, o mestre teve dó e atirou do fogo. E a cena se repetiu. O mestre foi picado. Por que você insiste em salvá-la? Não vê que ela vai lhe picar?
O homem pegou uma vara de ferro e conseguiu salvar do fogo aquele réptil. Olhando para o jovem, o homem disse: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar. Talvez você tenha desistido de ajudar os filhos dos outros, porque ouviu: o filho é meu, não se meta na minha vida, não é da sua conta. Mas quando você vê o erro, você vai continuar sem ajudar. E muitas das vezes a melhor ajuda é o exemplo. Saiba disso. Porque a palavra, ela convence e o exemplo, ele arrasta. Se você fala, mas você não vive aquilo ali, não adianta falar para os filhos dos outros, não vai ajudar e a pessoa não vai querer te ouvir. Por isso que é muito importante vivermos o que falamos. E assim você vai poder ajudar os filhos dos outros. Quando você demonstra amor pelo filho alheio, os seus próprios filhos vai ver que você é uma pessoa altruísta. Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu o tutor? Você recorda desta frase? Quem foi que a usou? Quem pronunciou? No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, versículo 3, diz: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, de galhos, de madeira, e colocou-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. O que fazia Paulo quando foi picado? Ele estava fazendo um fogo para que pudesse esquentar, secar aqueles homens que tinham vindo do naufrágio. Ele também foi um que escapou do naufrágio. Nós não temos relato de que Paulo tivesse filhos, mas, no entanto, Paulo se preocupou com os filhos dos outros, em deixar alguma mãe feliz, tendo seu filho salvo ali, salvando os filhos dos outros. Sou eu guardador do meu irmão? Caim respondeu desse jeito para Deus. No entanto, ele tinha culpa no cartório, sua consciência dizia que sim, ele era guardador do seu irmão e deixou com que seu irmão perecesse. Na parede de um escritório tinha 3 mapas. Primeiro era da sua cidade, da sua empresa ali, do bairro, que aquele empresário queria ajudar a fazer a diferença, ser o melhor na sua região. Depois ele viu que trabalhando, fazendo a sua parte com os filhos dos outros, com aqueles que estavam ali, ele procurando salvá-los, aqueles iriam salvar outros e ali ampliar e atingir toda a nação. E ele resolveu então fazer o mapa mundi, porque hoje, devido à globalização, é fácil estar do outro lado. No instante, as mensagens, as ideias, elas percorrem o mundo. E por que não salvar os outros? Por que não fazer essa diferença? Por que não pensar de modo abnegado, de modo bondoso? Nós acabamos pensando e somos influenciados. Nós somos o que pensamos. O poder do pensamento, ele chega a moldar o caráter. Muda e a pessoa pode mudar para pior ou para melhor. Quando ainda não temos os nossos filhos, sabemos solucionar os problemas. Entretanto, quando temos nossa prole, ficamos em parafuso. Por que será? Certo pai disse assim: Antigamente tinha 6 modos de educar os filhos. Hoje tenho 6 filhos e não tenho nenhum modo de educar. Por mais que leia, que busque, tem um momento que diz: eu não sei mais o que fazer. E o inimigo tenta. Ele quer que você perca a paciência, aconteça uma tragédia, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas os filhos são herança do Senhor e devemos fazer com que isso realmente assim seja, porque Deus ama e Ele permitiu que vossa criança nascesse, que viesse ao mundo para que também pudesse ser uma bênção. Satanás está levando cativo os jovens. Que posso eu dizer para levá-los a quebrar seu poder de sedução? O que eu posso fazer? E você? O que pode fazer para quebrar essa corrente do mal? Para evitar que mais vidas sejam levadas cativas? Você sabe o que fez Anne para com a filha dos outros? Anne e as refugiadas estavam fugindo. Isto foi na época de Hitler. E enquanto ali a chuva caindo, naquela escuridão, o coração acelerado, o que elas encontraram? Encontrou
Uma criança foi o que Anne encontrou, abandonada pela própria mãe. A mãe, em desespero de salvar a própria vida, largou a filhinha para trás. A pobre menina, em meio à chuva e à escuridão, chorava. Anne se abaixa na tentativa de pegar a criança, mas suas amigas a persuadem a não fazer isso, querendo desestimular. Não, nós vamos morrer, Anne, não faz isso, temos que correr. Mas o que fez Anne para com a filha dos outros? Ela deixaria aquela garota? Não. Anne a apertou em seus braços e ali corria, era um peso a mais. Mas Anne estava com aquela garota. E ali no momento, enquanto os guardas com as luzes para ver se tinha fugitivo, as luzes atingiram elas. E Anne pensou, é agora que eu vou morrer. Sua amiga na hora me disse, pronto, vai ser agora. Mas o guarda viu uma criança e por amor àquela criança, elas não foram fuziladas. Depois encontraram, souberam que a mãe da garota foi morta junto com os outros. Anne, ao salvar a filha dos outros, ela salvou a própria vida. Como é importante quando nós somos abnegados. O que devo eu fazer para com os filhos dos outros? No livro Eu e Minha Casa Serviremos ao Senhor, na página 208, diz: mostremos que nossa religião não nos torna faltos de simpatia nem exigentes. Que todos quantos professam haver encontrado a Cristo sirvam como ele fez ao bem dos homens. Você encontrou a Cristo? Sirva para fazer o bem, para ajudar alguém e mostre que a sua religião não torna taciturno, revoltados, grosseiros, mas que são pessoas simpáticas, pessoas felizes, pessoas amáveis, educadas. No livro em São Mateus capítulo 18, versículo 6 diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Se você já fez algum tenro pé tropeçar, se você atrapalhou a vida de alguém, pelo amor que você tem a Jesus, pelo amor que você tem a você mesmo, não repita mais isso. Em Deuteronômio 27, 18 diz: maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Quantos que estão cegos, independentes de terem deficiência visuais, literalmente, mas cego do caminho do bem, do caminho da verdade, que estão sofrendo com os filhos aí, e você olha de olhar atravessado e diz: são os filhos dos outros. Que com a graça de Jesus você faça diferente, que a sua atitude seja sendo você pai ou mãe, avô, avó, tendo alguém, alguma criança ao qual você é tutor, você é responsável por essa criança, que Deus te dê forças, sabedoria para fazer diferente. Queremos agradecer a sua companhia até aqui e te aguardamos na próxima aula. Deus abençoe você e o seu lar.